Você vai ouvir o primeiro podcast do canal Macaco Duelista, que vai ter como tema For Fun, Meta e por que alguns grupos se odeiam tanto. O podcast vai ter participação, claro, minha, o seu primata que segura discos de duelo, Diego Carvalho, Davidson Marques, Felipe Weidman, Xandones, Selva, Esgote e César. Então, bom podcast e se divirta. Sobre o que é o meta e cada um vai dar sua opinião pra você o que é o meta. Tranquilo. Você quer que eu explique Como é que o meta funciona? Como é que o meta funciona? Você quer que eu explique um negócio de que é uma carta câncer antes de a gente começar a pauta do meta? Não existe. Primeiro não existe carta câncer. Existem cartas quebradas que os jogadores consideram um câncer, mas não existe carta câncer, digamos assim. Existem cartas quebradas feitas pela Konami, que o intuito dela é legitimamente ser quebrada para jogadores terem chance de jogar ou mesmo até de aloprar com as cartas. Tipo, o Even Match pra mim é uma delas. Certo, mas eu explico isso antes de começar a explicar o meta ou não? Não precisa, porra. Exatamente. Davidson, tu quer falar pra tu o que é o meta em si? Como é que o meta funciona? Rapaz, eu não... Eu faço essa. A gente traz tu, Davidson, pra ter uma visão geral, tá ligado? Mas... Pra depois ninguém falar pra gente que a gente não trouxe jogadores competitivos. Exato. Aí tu faz um negócio desse, porra, fica até agredido, porra. O meta nada mais é do que uns decks dominantes do formato. Jogadores que buscam sempre estar no topo. Esses são os jogadores de meta e o meta em si são os jogadores que são sempre querendo estar no topo, é verdade. Não, são as cartas mais fortes, as cartas do formato. Não, isso é assim, não é tipo indiscutível, tá ligado? Basicamente, deck meta, na minha concepção, é aquela coisa de que os decks dominantes do formato que jogadores sempre buscam procurar entre os top 4, digamos assim, ou o que tá predominante no formato, para poder sempre conquistar a vitória, ou na local, ou no regional, ou no ICS da vida. Porque, tipo, em vez de sofrer, passar raiva com decks que não tem a menor chance, é melhor fazer um deck muito mais viável, que o cara consegue se divertir, porque a graça do jogo, querendo ou não, é vencer. Ou exatamente. Com outra pessoa. E to win. A graça do jogo é você ter dinheiro pra vencer. Não, assim, Yu-Gi-Oh! É um jogo de dinheiro, pô. Isso, qualquer TCG, velho. Yu-Gi-Oh! É pay to win. Vê só, não é só Yu-Gi-Oh! TCG em geral é um pay to win. Tipo, Todo Pokémon TCG mesmo, eu acho que em relação a tipo jogo TCG pay to win, Pokémon é tipo, o Pokémon TCG é o jogo que mais ajuda jogadores a entrar no game, tá ligado? Porque você conheço, não posso ensinar. Porque vamos comparar assim, você tem Yu-Gi-Oh! Que você tem as cartas staples, certo? Como Pot of Desires, Highgate, Cosmic Cyclone, Solen Strike, Lost Ash, qualquer Hand Trap aí, né? Hand Trap, Saga, são os staples que são inegáveis no metadeck, que você precisa disso para poder impedir que seu oponente faça um campo quebrado no primeiro turno, que você tenha chance de jogar, e principalmente você ter uma vantagem a mais acima do seu oponente. Enquanto Yu-Gi-Oh! Você tem que pagar caro para poder obter essas cartas, Pokémon você tem as cartas que são staples no jogo em raridades diversas, sabe? Então você tem tipo a carta de draw do jogo, você tem ela para rare, tipo common, você tem ela full art, então tipo... Vem qualquer estrutural lá também. Então você tem ela de todas as maneiras para que evite para que previna que jogadores não entrem no jogo e possam ter uma chance de vencer contra decks mais fortes. É claro, tem cartas de Pokémon que custam o olho da cara, pô. Tipo, Tapu Lele mesmo é um staple que não vem em outras raridades, quer dizer, vem, mas ela tem pouquíssima draw rate. Tipo, você não pega ela de boost, é fácil, mas ela chega às suas casas de R$50, R$90 por uma full art dela, tá ligado? Ô Felipe, o Rodrigo tá querendo falar. Ele tá aí com o microfone. Alô, Rodrigo? Boa noite, galera. Boa noite, Rodrigo. Dê aí sua opinião. O que pra você é o meta? O que são os jogadores de meta? Quem são eles? Onde vivem? O que fazem? Veja bem, jovem. O meta nada mais é do que
as melhores táticas para se usar no momento. Ou seja, o que de melhor existe no jogo atualmente. Não é porque jogador usa tal carta ou tal deck ou pela frequência dele nos top. Até porque isso daí é o tier rate. Sim. Exatamente. É a efetividade daquela carta contra as melhores cartas do formato. Exemplo disso, são cartas que já foram citadas agora há pouco, como Evenly Matched, que cresceu muito para tirar mesas inquebráveis. Agent Traps no geral, mais especificamente a Ghost Ash. Porque ela é uma carta quebrada, como disseram, é uma carta broken. Conseguir alternar praticamente tudo que todo metadeck hoje em dia precisa. Draw Power, Search facilmente abusável e 1000 insanamente infinito praticamente, como é o caso da grama. Ela é basicamente uma carta que ela faz muita coisa e às vezes faz mais até do que ela deveria fazer. Ela faz até coisa que ela não foi criada para fazer. Ela pode simplesmente quebrar totalmente a jogada também. Acabar o jogo. Se você tiver com a Ashe na mão inicial e você der Ashe na carta certa, você pode ganhar o jogo com isso. Tipo Ashe na Desires, pô. Ashe na Desires é muito pesado. Depende, né? Porque o cara pode dar o Desires como bait também. Mas tipo, Left Arm, por exemplo, você perde a mão toda e você não busca nada. Um Ashe na Left Arm dói muito, viu? Acaba o jogo ali. É isso que causa o problema em questão de meta, tá ligado? Porque como a carta ela tem um power creep tão grande, ela causa tipo que todos os jogadores acabam rodando ela num deck pra que ela seja aquilo que se torna um staple. Isso acaba concretizando a carta no metagame, digamos assim. Então, tipo, na época quando o Spyro tava full power, era impossível você duelar contra Spyro se você não rodasse 3 Ash, ou 3 Reaper, ou 3 Ogre no mínimo, ou um Drawlock, porque ativar um Drawlock contra Spyro era basicamente insta-win. Não uma insta-win, porque Spyro tem uma consistência absurda, mas você ativando a Drawlock... Ajuda bastante a segurar o deck do oponente. Exato. Ajuda, com certeza. Eu lembro que muito, quando saiu a Circuit Break com o leak de Spyro, assim, os decks que tu via assim, online, no YouTube, na internet, assim, era tudo com Hand Trap, pô, porque tinha que ter um jeito de parar o deck, pô. Porque, querendo ou não, uma coisa que eu acho que a gente ainda não discutiu, principalmente que vale a pena discutir, já que a gente tá falando de meta, é a existência em si de algumas cartas meta e porque, por mais quebradas que elas sejam, em algum momento da sua vida você vai querer descer elas. Por exemplo, tem alguns decks meta, o mais forte no formato atual, que você permitir que eles completem os campos absurdos deles, literalmente você perdeu o duelo. E é nesse momento que muitas vezes você provavelmente vai dizer, porra, por mais que eu não goste da existência da carta, eu gostaria de ter na mão agora uma Evenly Match pra descer, sabe? Tá ligado? É a realidade, pô. É uma realidade. Por mais que elas não sejam cartas que você goste de levar, você entende porque elas existem, porque você também não gosta de levar o campo do adversário completo na sua cara. Entende? É o mal necessário. Exatamente. Virando, Mas tem um problema também, que é quando você pensa no for fun. Porque o que a galera mais reclama de algumas cartas, como o Ash, por exemplo, é que você leva Ash, você em uma competição de meta, você vai é como levar um tiro no braço, por exemplo. Mas você levar uma Ash usando um deck for fun, é você levar um tiro na cabeça, porque muitas vezes você não vai se recuperar, você não tem poder, o seu deck não tem... Tem decks que não tem tanto poder pra se recuperar depois de tomar uma hand trap muito forte. Na minha opinião... É absurda porque ela foi projetada para o jogo de hoje em dia. O jogo de hoje em dia exatamente. É extremamente aloprado de rápido. Ela é uma carta feita para jogar contra esses decks. Se ela... Aí é que o problema, saca? Desculpa, Rodrigo. Na época da Ogre também, né, ela
A Ogre ainda é forte, mas tipo, Ela deixou ela de ser deu uma absurda. caída agora, né? A Só que Ogre, ela quando também era muito chegou, forte. ela era tem- mais tímida. É. Uma outra- coisa que uma coisa tem que outras ninguém cartas falou que são sobre boas, o tipo, meta, dependendo, né? Dependendo Não, do é meta, isso que eu tipo tô a falando. Ghost Tipo, Rapper. basicamente assim, questão de hand trap é o que a galera fala do mal necessário, que você pode botar o mal necessário de acordo com o metagame, mas foi o que o Alexandre mesmo disse. Quando você tá jogando contra um deck que ele é baseado no for fun, onde ele só tem uma área de busca, ele é basicamente relativamente Um cara lento, que precisa resolver uma normal pra buscar uma uma normal carta pra pra buscar jogar. uma carta, exato. E Ele ele leva acaba um Ashe. sofrendo com a Ashe, tipo, passa o turno, saca? E quando você tem decks como Magician, que levar um Ashe pra ele é basicamente tipo, olha, eu vou ativar 1000 e outras cartas pra poder procurar mais outras cartas, saca? Então, tipo, a consistência enorme do jogo faz com que essas cartas sejam necessárias a ter no jogo pra você impedir que seu oponente faça um campo quebrado. Isso é sem dúvidas. Mas acaba machucando o outro lado do jogo, que é o jogo precário, tipo os decks mais fracos, os decks que não têm uma consistência tão grande como os decks atuais. Por isso que tem essa divisão enorme entre meta e decks relativamente bons. Tipo, o deck que topou, que venceu o ICS, que era o World Chalice, o pessoal falava muito que o deck não tinha consistência por conta de que ele perdia muito fácil a mão e acabava o campo com Firewall, normalmente deixando um Gamaciel no campo com a negação. Gamaciel Christian. Uma Gamaciel Christian, e essa era a única win condition do deck. Até que Sariu já lançou, a galera não botou muita fé, o cara foi simplesmente com um deck criativo pra caramba e conseguiu vencer o OCS com um tapa na cara de todo mundo que falava que o World Chalice não tinha uma chance, tá ligado? Ele usava a trap do... Na verdade, é assim que surge o meta, se você parar pra pensar. É do nada, um cara pensa, porra, esse deck não tem muito potencial. Mas vai que se eu misturar isso com isso dá certo. Algumas cartas no meta surgem assim. Algumas cartas no meta surgem assim. Outro exemplo que eu vou dar até bem recente, além do World Chalice, foi o próprio Mac Knight Invoked. Felipe mesmo joga com o Mac Knight desde que ele lançou no OCG. E ele sabe melhor do que todo mundo que o deck era uma faca de dois gumes, porque você não tinha como começar em primeiro. Até que alguém pensou, porra, eu posso misturar isso com Invoked. Na verdade, não foi bem assim. O Invoked veio exatamente pelo fato de que todo deck, como todo deck de Invoked surge, tipo, faz Mekaba é um bom deck, saca? Então, tipo, Invoked Windwitch Artifact era bom porque você começava com Windwitch, fazia o Crystal Wing, que era uma negação, fazia a fusão, que era o Raiden, tipo, isso, fazia o bicho lá que setava, e depois setava os artifacts, setava Sanctum, setava Moraltech, então, tipo, setava os artifacts. Para no turno do oponente você ativar Sanctum, descer a porra do site, o cara não podia invocar do extra, trancava o oponente, você tinha uma negação e o Book of Moon no campo. Por isso que Invoked era tão forte, porque no próximo turno você tinha o Mekaba e isso segurava o jogo. Mas gostava de Sarah Davidson, viu? Digo logo. Pois é. Eu tô querendo comentar que, por exemplo, um deck feito Mac Knight agora tem você pode descer um Mekaba no primeiro turno, que é um negócio, não é quebrado, mas é chato de você lidar. Não, eu sei, mas essa é a questão. Por isso que a galera gosta tanto do deck. Eu relativamente botei Invoked no Mac Knight pra testar. E, tipo, querendo ou não, eu sempre quis jogar de Invoked. Tipo, sendo fazendo Mekaba ou não. Eu sempre gostei do esquema de Invoked. Mas vocês acham, na opinião de vocês, que todo deck com Pseudo Quasar no final vira meta? Não. Pseudo Quasar é Toadley, com Toadley, com Mekaba. Máquina carta que nega. Ô Diego, tem umas coisas também que sempre dá algum problema numa hora, que é a ausência de uma vez por É verdade. Foi o que aconteceu com o Spyro. Spyro, ele não era. Tipo, ele era um deck legal no For Fun. Tipo, ele não tava longe do meta ainda. Mas só que no começo, sim. O Kick Fix não tem uma vez por turno no efeito dele. A única fraqueza dele é que ele é banido quando deixa o campo. Mas você fazia rank 1 com ele não era banido. Aí você usava mais vezes ainda o efeito dele. E tu fazia um ranking absurdo, tipo a Lily Lush que buscava a DD Crawl. A menina lá do
fã também, que, Aham, que pra tu compra uma escavar. carta. Você compra uma carta, se for um spell, você adiciona, se for Aham, um é. você envia pro Uma, co- cemitério. E uma tipo, coisa que eu o quero deck virou comentar, já que meta foi tá. por causa do link deles. O link deles coisa- ajudou bastante e o deck virou um deck de link absurdo, tá ligado? Não, mas se Sim. você Aham. parar pra perceber, Selva, Assim, o deck nasceu pra ser um deck de Link. Você via os monstros, você via que eles não tinham level consistente, então você não era um deck de XYZ. Eles não Não. tinham nem Até tuner, dava pra não era um fazer deck um de ciclo. XYZ, né? Não, mas Você entenda, fazia um spam você em olha rank 1 os monstros, antigamente. você olha os monstros em si, tirando o rank 1. Tirando o Sim, rank sim. 1, certo? Você tinha Super Agent, você tinha Spyrototh, você tinha Master Plan, que era uma bicha difícil pra caralho de descer no deck antigamente. Você tinha Sleeper, que foi um monstro que ninguém botou fé quando ele lançou. Tipo, Ninguém. legitimamente, ele Foi. não... Ninguém botou não, fé. eu Ele me era lembro. bem baratinho, só tinha, Não. só tinha o Super Agente que era caro lá. Na época, eu lembro de todo quando lançou. Eu sempre acompanho assim, o lançamento de cartas, assim, muita gente falando no YouTube e tal. E eu lembro que ninguém botou fé. Ela fala, não, é legal, mas não é o que Spyro precisa, não é isso. E vai ficar por isso mesmo, não é uma carta boa. É porque Hoje em acabou- dia, né? Quando o Link lançou, o que o Link fazia? Ele invocava o Master Plan no deck. Pronto. Aí o deck viralizou. Porque você... Não, sendo bem sincero, vocês já leram o efeito do Quick Fix? Eu nunca li o efeito do Quick Fix. Eu sei que o O Quick efeito Fix do que invoca o Master Plan do deck. eu ponto. sabia o que ele fazia, tá ligado? Quick Fix Tipo, não, eu já do- tinha do jogado Double com ele Alex. no Ah, do LoL, Alex, pode antigamente. quê? Desculpa. Ó, tem Tipo, duas o Kick coisas que eu quero Fix, comentar. ele, quando é invocado normal especial, você adiciona um Spiral Gear do seu deck. Sim, Que você podia adicionar o monstro que se torna equipamento, podia adicionar aquele equipamento que invoca do cemitério e algumas outras coisas lá. Drone, né? Que é o principal. É o drone, sim. E Ó, você principal. ele ainda era alvo de One for One, podia usar um monte de outras cartas, tipo Double Summon para fazer normal dele, depois buscar o drone e dar normal do drone também. Olha, Você tinha várias opções para fazer com ele. o negócio de Spiral antes era o seguinte. Aí A, tem me- Machine Duplication também. a meca- Trazer os Quick Fix tudo do deck. a mecânica de Spiral antigamente era o seguinte. Você pegava, você via qual era a carta do topo do deck do seu oponente e os bichos que você ia descer iam ser baseados nisso. O deck antigamente era pra você descer os Sliver com Last Resort e meter a porrada no cara. Era legal, mas você via que o deck ele não tinha muito potencial pra XYZ, como todo mundo falou, ele não tinha potencial pra 5. O potencial dele tinha. Ele tinha potencial pra rank 1, mas mais ou menos. Tinha aquelas negócios E tipo o drone. Você podia usar pra fazer o rank 1, tipo o número 13 e o 31. Você podia fazer XYZ de rank 1, beleza. Mas XYZ de rank 1, eles nunca foram olhados como um negócio muito foda. Até hoje você vê que os XYZ mais usados são o quê? São os de rank 7, 8 o rank. e principalmente 4. Tanto Eu que vou dar um grande exemplo do começo do Spyro. Foi quando eu tava falando com o Rafael, né? Na Horda. E o melhor campo que ele desceu na época do começo do Spyro era Galahad, que é aquele Ghost Trick. A bichinha lá do Sylvan, né? A Sylvan Princess. E o Sleeper. Era o melhor campo que se fazia na época. Eu já vi uma vez que ele fez o Numeron Dragon. Ele usou dois daquele bichinho de cabeça de colher. Me esqueci o nome dele agora. Aquele que dá uma draw. Dá draw, dá pra cada um, draw pra cada um. Aí ele deixou TK em mim num duelo, que pelo amor de Deus, ele foi um deck extremamente criativo antes do Link. Não, o deck era muito interessante. Dava pra fazer 5, porque ele usava a Instant Fusion com aquele... Zeus? Ele Teseus, né? É o Fusão Tan, né? Sim, Aí, sim. aí fazia Coral vários Dragon. combos aí. Coral Dragon. uma coisa, Era massa. uma coisa que era eu Fire Dragon no deck dele. não esqueça. Tipo, o deck era interessante, só que tava meio distante do meta. Tipo, quando lançou, assim, a carta mais cara que veio foi o Super Agente mesmo. Não, vou ser bem E sincero, tinha... os dois, a galera falava que era o pior TCG exclusive o exclusivo do TCG que teve, né? Que foi tipo Spyro Eu e achava... Subterra. E, Não, eu achava os dois decks muito bons, tá ligado? Tipo, Não, assim- tipo pro For Fun, no...
Esse aí eu No achava começo. ele muito Sim, bom. no começo. É isso que eu tô falando, tá ligado? E Você- aquele campo do Subterra é absurdo ele, tá Sim, ligado? o E ele campo do veio o Subterra Secret ainda foi por cima. uma Você coisa achava bom. que o deck ia ser um Cão. deck muito foda. Esse assim. é o negócio, saca? Quando o Subterra e o Spider foram lançados, ninguém botava moral. Subterra por ser um deck flip, então era, tipo, supostamente... Todo mundo tem pra pessoa- preconceito com o Flipper. Supostamente pra pessoas eram pelo fato de que eles Shadow eram foi muito meta, lentos e né? Era tal, flip também. e, tipo, você tem Mas que Shadow não rodar... foi meta por causa do flip, né? Você tem que rodar... Não foi por causa do flip, é construct, né? Você tem uma win e uma construct. Não, mas não. Você tem Shadow, que era o deck baseado em flip, mas na época que Shadow foi lançado, o deck fazia fusão, que era um deck contra Special Summon, e o formato era muito lento, então Muito. Monstro Flip não era facilmente retirado do campo, saca? Então, tipo, Outros metas que era mais ou basicamente menos era aquela época. melhor. Mas Uma Subterra falhou, tipo, em muitas coisas, justamente por falta de leitura de cartas, porque a Konami, quando fez 2 suportes lixosos pro deck, e Spyro foi relativamente seguindo uma ordem, e acabou que o deck ficou bom quando lançou os links, né? Diferente do Subterra, porque o link do Subterra é uma bosta. Tipo, no OCG, por exemplo, que tipo, saindo um pouco do TCG, tem o OCG. Tipo, lançou aqueles suportes, um deles, que foi o Subterra Oguro, ele não veio, tá ligado? Ele ficou por lá. Aí tipo, lá eles criaram um deck de controle baseado nesse monstro. Que é você basicamente fica você flipando. pegar a Final Battle, botar 1001 hand traps no deck, inclusive É, a hand trap e a de Subterra. Pô, aquela era absurda, né? Não Tipo, deixa é seu guru oponente controle jogar, vital. ataca com 3.000 na cara e é isso, é o deck. Tipo, não usa nenhum Behemoth no deck, é praticamente o Não, monte de usa hand um, trap, para né? não dizer que não usa nenhum, Não, usa um não, Matrix, não. porque o Matrix consegue banir uma carta. Então, tipo, Ó, posso pedir licença? A gente tem que seguir pro outro tópico, mas eu queria encerrar esse tópico com uma coisa, que pra mim é muito importante, que o meta, ele é o que a Konami precisa vender. A Konami tem que ganhar dinheiro. Então o meta tem que existir, porque tem que existir carta cara, porque a Konami tem que lucrar, minha gente. Isso é muito assim, importante. Eu quero falar ainda, já que ninguém falou. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora. Uma coisa que ninguém por favor, vamos ser bem sinceros, quando alguém estiver falando, não fala por cima. Não fala Uma por coisa que eu cima. quero falar depois também. né? Então, pode falar, Assim, mas espera o outro acabar, espera dar aquele silêncio. Só um comentário, assim. Só um comentário, assim, que, por mais que seja verdade, não vamos mentir que tem umas práticas meio de esquema, assim, meio mercenário da Konami, principalmente no É TCG, claro, assim. pô. A gente tá falando de uma empresa capitalista, pô. Então isso tem que existir, eles têm que ganhar dinheiro, porque se eles não Mas conseguirem ganhar dinheiro, o jogo vai acabar e. Diego, mas Oi. se tu perceber, isso ocorre mais aqui na balista DCG. É Aham, o que eu tô dizendo, pô, principalmente no TCG. É outro jogo. É basicamente outro jogo. Uma coisa- É um jogo tão diferente que até em termos de ativações de carta é diferente, saca? Tipo, a ruling do OCG tem alguns detalhes, saca? Que eram diferentes do TCG. Então, É outro jogo. o esquema de chain, tá ligado? O esquema de chain, que agora você pode escolher as ordens da chain. No OCG isso já podia há anos, e no TCG não podia. Você tinha, as chains eram ativadas do jeito que as cartas eram ativadas primeiro, saca? E tipo, O agora... Segok, Uma na coisa verdade, o que... Segok. Com licença. Pode falar. Na verdade, o Segok, ele foi modificado aqui no TCG há alguns anos atrás. Ele antes era do jeito que está hoje. Só que ele foi modificado para como ele estava antes. De que você tinha que ativar primeiro as cartas que chegavam na sua condição primeiro na chain, Sim. para depois ativar as que alcançavam a condição por último. E hoje em dia voltou a ser como era antigamente. Da mesma forma que antigamente também existia prioridade, que era o fato de você poder ativar efeitos Ignition como se fosse um efeito trigger. Tipo, vamos lá, Judgment Dragon. Você podia descer o Judgment Dragon e pedir prioridade. Ou seja, no momento em que ele dava summon, tu já podia ativar o efeito dele, pagar 1000 e destruir tudo. Mesmo que o oponente tivesse bônus torrencial ou qualquer outro tipo de carta que pudesse impedir ele de ativar o efeito antes, não ia adiantar, porque você dava summon, dava prioridade, pipocava tudo e ficava por isso mesmo. Sim. Uma coisa que... Bom, só pra terminar meu raciocínio.
Só rapidinho, só pra terminar o raciocínio. Se você é jogador de meta e você gasta 1.300 no deck, obviamente você quer seu dinheiro de volta. Então é mais do que justo que existem torneios grandes, com decks grandes, pra que o dinheiro volte pro cara, pô. O cara tem que pegar premiação grande pra ter torneio grande. Então ele tem que montar deck forte. Isso Agora porque o cara a premiação tem... de Yu-Gi-Oh! É uma porcaria. Exatamente. Basicamente você ganha carta e, tipo, algo. Não, Você tipo, ganha, tipo, pode até. card prize. Alguns torneios dão. Dinheiro. Alguns torneios dão dinheiro ou videogame. PS4 já vi darem. Não dão dinheiro. A menos que seja uma liga própria, como é o caso da ARG. E aí lá eles dão premiação em dinheiro. Mas a ARG dá Konami dinheiro. não dá dinheiro. A Konami não dá dinheiro. Não dá. A Konami te incentiva a gastar e você não recebe dinheiro de volta. Tipo, uma coisa que eu vejo, né? Tem a Konami ela ganha aquele dinheiro, né, baseado na box que ela vendem. Aí as lojas botam os preços lá das cartas e tem um macete da Konami, né, que é simplesmente botar aquelas cartas com short print. No caso, Short print ia falar isso. Eles imprimem poucas cartas, aí vem muito poucas cartas na box. Por exemplo, Secret. As cartas Secret vem 4 por box. E tem algumas que você precisa, sei lá, comprar 6 boxes pra vir uma carta, tá ligado? Isso sobe muito o preço dela. Electromite é um caso desses, né? E pra piorar, 4 por box mesmo? Isso tá correto? É 2, eu acho. 2 por box. Eu já corrigi. 2 por box. Veio 2. Tipo, no OCG tem umas coisas que eles fazem, porque o TCG gosta também de observar o TCG pra ver como tá o meta de lá, que tem umas cartas que o OCG lança. Né? Não, tipo, tem umas coisas assim também, tá ligado? Porque tem umas cartas que lança lá no OCG que simplesmente elas fazem um estrago lá e vem raridade baixa, por exemplo. A Konami gosta de ver os problemas que dá lá para poder cortar o mal pela raiz aqui. Bota, sei lá, tá ligado? A Diagram. O OCG é um laboratório. O OCG é um laboratório. Não, uma coisa que eu queria comentar é que, tipo, as cartas que você vê que a galera meio que faz um meme aqui, por exemplo, todo Awesome mesmo. Todo Awesome lá no OCG era, tipo, comum ou raro, se não me engano. Era raro. E aqui ela veio parar como Secret. Eu sei que foi pra vender Sapo, porque Sapo tava precisando de uma carta muito forte naquela época. A carta é muito forte, tá ligado? Era muito forte no meta dela ali também. Mas você vê que a Konami, ela olha assim, a do TCG, pra como estão as coisas no OCG, pra terem uma noção do que vai vender aqui. Sim, eu tinha visto a Diagram. A Diagram também foi a mesma coisa, ela era comum no OCG. Barragem na época dos outros. Strike é uma comum. E outra coisa Strike que eu era quero comum, comentar nem lembro, velho. Ela vem no estrutural do Cyberse. Mas Strike sair no estrutural do Cyberse já foi um reprint. Sim, é. Outra coisa que eu queria comentar é que, tipo, ninguém comentou quando tava falando do meta. Quer dizer, Diego comentou mais por cima. É que, tipo, uma motivação também para o cara jogar meta é o seguinte. Era uma coisa até que eu falava pra Peuja quando ele não queria ir pra torneio com o Magician dele antes da lista. Que era tipo, cara, você tem um deck forte pra caralho, que tá tier 1, tier 0, e você não tá usando ele pra... E aí você não tá usando... Um deck chegar a tier 0 em Yu-Gi-Oh! E padrões, um deck chegar a tier 0, ele tem que ser absurdo. Ele só pode perder pra ele mesmo. Ele só pode perder pra ele mesmo quando o deck é tier 0. Mas isso aí ia ser tier 0 se não fosse essa lista que teve. Acabou de lançar Electromite, aí já teve lista na hora. Tipo, teve pouca gente que conseguiu pegar ela e jogar. Apesar que eu achei a lista bem errada. Tipo, eu preferia que o Astrograph tivesse saído em vez do Iris. Mas eu acho que não. Eu acho que o Astrograph ele teria sido um hit pior, não mas no pêndulo em si. Cara, você ainda não, teve você o não Bano pode, Joker, tá você, ligado? Tipo, é aquele mal maior, tá ligado? Que a gente tava falando mais cedo. Astrograph é muito forte. Em qualquer deck pêndulo que o Electromite tá envolvido, não tem conversa. Ele é uma carta estupidamente rápida de se descer de campo e a consistência dele é enorme.
Então, Mas Ele você- ainda procura a carta, ele ainda Só que procura. Gente, vocês vocês acabaram de falar o motivo pra Konami não banir, não fuder o deck inteiro. Pois é, Porque eu tô... ela quer dinheiro, ela quis vender o Electromite, ela não ia. É verdade. Irritar, né? Ele tinha falar, mas ninguém tá O deixando caso falar. de Zodiac também. O Zodiac, o deck simplesmente tomou aquele hit pra não voltar. Porque foi. Porque, tipo, tinha o Bull, que era realmente uma carta absurda, que você buscava qualquer monstro do seu deck, praticamente. É do Zodiac, né? Você buscava qualquer Zodiac. E tinha a Trident, que era basicamente sua defesa. Só que baniu os O combo era dois. tão quebrado que você não buscava qualquer Zodiac, você pegava qualquer Beast Warrior. Ou Qualquer Beast ou Warrior, eu tô ligado, do seu mas. deck adicional. Sim, dependendo do deck, né? Porque tinha outros decks. Eu até dava até pra botar em outros decks. Tipo, o cara. O Bull era só 2 monstros pra você fazer. Aí você botava 2 monstros nível 4 em campo, fazia o Bull e fazia a Trident por cima. Aí você tinha uma Trident de 3 materiais que podia destruir qualquer coisa. Tu quer falar alguma coisa, Davidson? Não, eu tava falando que o Zodiac, ele rendeu muito no meta. Comparado a muito esse tempo. no momento, Só, tipo, a única coisa que eu acho meio desnecessária foi a Trident ter sido banida direto, tá ligado? Não. Porque eu não acho que ela sozinha, sem o Bull, fosse um problema tão grande assim. E Não, isso, mas, tipo, mas só aí uma é dela. que tá, cara. Vocês estão. É exatamente o mesmo negócio do Astrograph. Se eles vão banir a carta que literalmente faz a pessoa comprar um deck, pra que não tem pra quê, sabe? É perca de dinheiro puro. É por isso que eles não podiam dar lista no Astrograph quando saiu o Electromite. Nem eles podem dar agora, talvez na próxima lista. Mas se eles tivessem É dado no difícil, Astrograph, tá ligado? Tipo, o deck tá forte ainda, mas ele não chega perto do que ele com o Electromite, do que ele tava com aquelas 2 cartas que foram banidas agora. Que Não, foi o Double Iris e o Joker. sim, O então, Joker já foi até limitado, tá? O Sim. Joker era limitado na época do Odiar Magician também. que Sim, tinha- mas aí é que tá. Por exemplo, a gente viu a lista aí. Pendulum ele levou o Magician, perdeu o Double Iris, perdeu o Joker. Beleza, foi uma lista até que deu uma porrada, mas você vê que isso não parou o deck. Agora me diz com sinceridade, se eles tiram o Astrograph, você vai investir em Electromite? Você vai comprar alguma coisa de Magician de Pendulum? eu acho que ele deveria chegar a 1. O Astrograph deveria ter sido a 1. Porque querendo ou não, Talvez a 1 eu acho que eles ainda venderiam, mas eu nunca concordo. Não, ia ficar extremamente inconsistente. Não, eu acho que não. Só se eles levassem o Iris, o Joker e deixassem o Astrograph a 1. Tipo, ele já. O negócio do Astrograph é que além de ele entrar fácil, uma carta sua destruída, ele ainda Ele busca. procura. E tipo, eles já baniram 2 buscadores do deck, o buscador de monstro e o buscador das Spell e Trap lá, que é basicamente a forma de você jogar no turno do oponente, que é aquela trap. Que Mas você não- destrói suas cartas e a do oponente. E você ainda pode. Qual é mesmo? Agora, Mas, você ainda tem Eu já efeito pra cansei de tomar. meta, eu não quero mais falar de meta. Vamos mudar Vamos. Bora Alguém mudar, tem já mais falou uma? demais. Mais uma coisa só, mais uma pessoa pra falar e a gente vai pro próximo tópico. Não, Tem pra mim Tem mais a alguém gente já falar mais pulava o próximo tópico. Vou Tá, falar agora- agora, vou falar. Pode falar, fala. Posso falar Fala, agora? Pode falar. Gente, o Forfã pode bater no meta também, gente, porque o meta é hand trap e heavily match. Vamos pro Forfã agora. Pronto. Vê só, agora o próximo tópico a gente vai falar o que é o Forfã, como funciona o Forfã, por que ele existe. Quem quer começar? E menos favorecida que não tem tanto dinheiro pra pagar o pay to win da Konami e gosta de jogar o jogo porque é um jogo extremamente divertido e que atrai milhares de milhões de pessoas no mundo. Então, você não tem dinheiro, não tem tempo, não tem interesse em participar de campeonatos, mas você quer jogar e acha Você legal. quer jogar, tá ligado? sim, Eu mas acho tem que que o lembrar. Aquele só pra se divertir, tipo, não jogar competitivamente. Você quer Davidson, jogar, fala aí, sei lá, Davidson. só com os amigos. Não, você tem que lembrar que o pay to win de hoje é o Forfã de amanhã. É verdade. É verdade também. O Blackwing, que foi campeão mundial, hoje você, sei lá, vê 10 pessoas com esse deck, É. basta jogando. Muitos decks, pô. Blackwing por aí, né? Tipo, beleza, tá? Tem umas cartas muito difíceis de achar, mas é tão caro de você montar
O deck quando era no meta, né, e tal. Sendo bem Tipo, É, sincero, de agente, satelar. o Fofão, muito ele deck. ele é criado Gladiator pela... Beast, Shadow. O Fofão ele é criado pela player base do jogo, certo? Então, tipo, basicamente, os jogadores que jogam o jogo é que criam essa divisão, saca? Mas ele é uma divisão bem clara para até mesmo quem não joga. Quando você tem um deck for fun, é aquele deck que a galera, eu jogo só pra me divertir, eu jogo só pra querer ver como é que outros decks funcionam, eu gosto porque é um deck que tem uma mecânica engraçada, tal. Mas, tipo, isso na visão de um pro player ou de um meta player, ele fala, não, essas cartas não são consistentes, eu vou muito mais me frustrar jogando com essas cartas do que eu vou ter mais diversão. Então o cara opciona jogar com as cartas mais consistentes para poder ter uma visão de jogo maior e tipo mais, sabe, o cara se sentir mais poderoso com aquele deck. Aham. Enquanto jogador É como o senhor fala. Enquanto um jogador de fofã, ele pode jogar tipo com decks que são lentos, com decks que tem uma mecânica engraçada que nem geralmente funcionam, mas que eles vão ter um momento divertido e nem sempre vão querer ganhar, saca? Uhum. Então, O jogador de meta joga for fun também, pô. joga. Às vezes o cara tá cansado. Tá cansado de jogar com aquele deck meta e tipo, ele quer, vou só brincar, tá ligado? Pega aquele deck que ele gosta e vai só brincar, pô. Diego. É o Aquele deck Diego, que eu tá tenho ligado? dele que virou fofã, que nem Deus estava falando, o Blackwing da vida e vai jogar. Não, mano. Não, tipo. Fala aí, Selva. Tem Diego lá, né? Ele pega. Tem uma vez lá que ele até. Não, tô afim de jogar. Que não com sou esse eu. deck. Aí, é o outro Diego. Ele. Não, tô afim de jogar com esse deck aqui. Eu vou pegar umas cartas emprestadas lá e sair catando as cartas. Maju OTK. Tá ligado? Não, tipo, teve outra vez lá. Não, pô, eu tô afim de jogar de Golk, de Golk no torneio. Aí ele fala lá no grupo do WhatsApp, alguém tem um Golk pra emprestar aí. Aí ele vai na hora, tá? Fala de forfã é muito divertido, pô, porque quando é de forfã, divertido é absurdo, pô. Forfã é feito pra ser algo divertido. Particularmente, deck for fun, o que eu gosto mesmo é bestalada. Tipo, Também. Arpia, amor demais. Arpia, Blackwing, né, que joga. Exatamente. Tipo, eu gosto mais, tipo, a maioria dos meus decks, né, tem guerreiro, eu gosto de deck de mago também e tenho esse Melodious aqui, que é de fada. Que pra vocês. Simplesmente foi um dos melhores, que tipo, um dos primeiros, né, que eu fiz. Agora não, Fala. Pra mim, fofã é a concepção de tipo budget player que quer se divertir no jogo e não quer pagar caro. E tem aqueles que preferem jogar fofã porque não querem ser escroto jogando com decks aloprados, por assim dizer. Pode falar, César. Porque o cara é escroto, porque o cara joga deck aloprado. Não, gente, eu quero falar o seguinte, pô, a gente vê, bom, pelo menos aqui lá na Shadow, por exemplo, uns repórteres de torneio, de muito deck for fun topando. Mesmo teve o Double Knight que topou, que ninguém dá nada pelo deck, mas topou. Ô, César, posso falar uma coisa rapidinho, só te interrompendo, só pra fazer um adeno pra tua palavra. É como o Davi falou. Tipo, se tu sabe jogar com o deck pode ser for fun e tu vai topar. Davi pegou uma final com o Rodrigo, ele de Ancient Gear, Rodrigo de True Draco, pô. Ancient Gear Metal tipo, foi. Se o cara sabe jogar, tipo, não importa se é for fun, se é meta, ele vai topar, pô. Não, mas a questão é o seguinte, vou dar um exemplo. Hoje, o meta não é o deck em si, claro, mas isso é um deck extremamente consistente que roda se brincar tá sem hand trap. Na verdade, ele roda sem hand trap. Pegar todas as hand traps, se você pegar Evelyn Match, você pegar Ed Staples e colocar em qualquer deck for fun, ele consegue bater de frente com um Magícia, porque se você é um Gold Second. Isso eu queria colocar mais em pauta. Depende do deck também, né? Eu queria colocar em pauta em um próximo podcast, mas vamos lá. Se você é um Gold Second, você tá com for fun, sei lá, um Flufal, e você abrir com a Evelyn Match e joga em cima do cara, depois que ele monta o campo de Magícia dele todinho, você dá um OTK no cara. Até porque o Flufal é pra dar OTK. Flufal é uma coisa, agora os outros decks não, mas Evelyn Match você não dá esse OTK. negócio de deck for fun batendo deck meta é que chama muito de
Rogue Deck, né? Lá no... Eu ia falar isso. São os São Rogues, decks- né? são decks que a galera se prepara, sei lá, vou fazer aqui meu side contra Magícia, contra Spyro, contra X deck, Y deck que tá meta. E Aí é o cara vai importante falar uma coisa. despreparado. O cara vai despreparado pra jogar contra aquele deck que a galera não espera jogar, tá ligado? Por isso que Paleozoic topou num ICS 2017 contra Zodiac, se não me engano. Na época que Zodiac era meta. Ele tava dominando o metagame. Eu me lembro que Paleozoic topou, todo mundo começou a achar que era o fim do mundo. Mas era porque ninguém tinha dado certo. Ninguém esperava. Vendendo E minha tem uma coisa importante. Tem uma coisa importante que não, às vezes as pessoas confundem o Rogue com o anti-meta, né? São muito diferentes. São bem diferentes. Sim, Selva, tu quer falar uma coisa? Não, Quero sim, é você aquele falou em negócio anti-meta. Ah, não, é Selva, foi mal. Não, é porque teve aquele negócio que César falou de Evelyn Match no Flufal e você dá OTK, só que, tipo, Evelyn Match no Flufal, tipo, pode servir, tá ligado? Mas você não vai conseguir dar OTK depois de dar Evelyn Match. Porque Você dá tem que dar depois, no né? final da fase de batalha. E você não vai poder atacar e Flufal é um deck pra você simplesmente destruir tudo e bater, tá ligado? Aí tipo, não você- presta assim, não. Você Mas vai foi só dar um Evelyn. exemplo. Foi só um Foi um exemplo. exemplo. Você É um vai dar um exemplo, eu tô Evelyn, ligado, o cara né? vai ter montado o campo dele todinho, pô. Ele vai ter o quê? Uma, duas, três cartas na mão no máximo. Pra ele remontar aquele campo, não vai ser tão fácil. Eu tô ligado nisso. Só que o problema é que certos decks, o Flufal, ele é um deck for fun forte, tá ligado? Ele é bem forte, porque você E consegue... ele viraria meta se Patchwork chegasse. Ou chegaria Não, perto do meta. Não, tipo, ele poderia Ele ser não um... chegaria tier perto do 2, meta, não, mas tier ele seria 3, tá bem ligado? forte. Ele seria Muito bem forte. forte, mas o problema no Flufal é simplesmente porque ele é um deck completamente focado em OTK e ele não tem nenhuma defesa. Tipo, Mas peraí, nenhuma. vamos lá. Eu vi uns vídeos, assim, até umas especulações dos uns 5 decks pro meta no futuro. Vou fazer essa ligação com o meta, mas em relação a Forfan. O quinto colocado era Lightsworn. Lightsworn sempre foi um deck de OTK sem defesa. Por que ele tá indo pro deck meta? Sem defesa. O Lightsworn, ele passa pelo meta. Ele tem defesa com a Snow, né? É. Tem muito Fora mais que o defesa Lightsworn, do que ele- o Flufal. Depende muito das miladas. E um Ashe nega isso. E aí? Eu tô ligado. Também, você pode parar pra pensar que Lightstorm, desculpa todo mundo que interrompi. Você pode De boa. parar pra pensar que Lightstorm também tem aquela questão de que se ele não for negado de maneira nenhuma, ele é uma bomba. Ele simplesmente explode. Então, se o seu oponente não começar com nenhum hand trap que vai parar Lightstorm, então, tipo, ele pode começar o turno fazendo, se brincar, 2 Omegas e terminar com Babushka em campo, tipo, só pra tirar a onda do cara, tá ligado? Ou senão, tipo... O Flufal não chega nem perto de fazer isso, tá ligado? Ele no máximo que faz um monte de fusão. E a maior defesa que ele consegue montar pro turno do oponente é você jogar um Hope no campo pra negar. Aquele LS com Dino Zumbi, ninguém esperava, pô. E topou. Quem esperava o cara chegar num torneio grande com LS Dino Zumbi? Só tinha 4 LS no deck. Tá ligado? Tinha 4 LS, pô. Mas o nome do deck era LS Dino Zumbi. Sim. E zumbi também tinha bem pouquinho. Era um Shiranui lá e tinha uns Predaplant, tinha. Qual é mesmo? Tinha um Dino, eu acho. Tinha um Dino que era o Giant Rex. É o Giant Rex, sim. Que você conseguia trazer ele muito fácil pelo efeito da Snow. Em relação a Forfan, qual é o deck Forfan atualmente que tem um potencial enorme para virar meta? Minha opinião é o Altergeist, que eu acho que tem um controle muito bom. Eu também concordo. Altergeist é um deck de controle muito forte. O anime também vai lançar suporte cada vez E vai mais vir muito nele. suporte ainda porque é deck de anime. E tipo, Eu acho que é um deck que tem potencial. Assim, a gente não ela pode ainda vai falar voltar a isso. aparecer, A gente né? não pode falar isso porque assim, teve decks do anime que meio que sumiram, assim. E É verdade. Tipo, Gok. o Gok ainda lançou mais suporte. Não, pô, tipo, O tô falando, Gok, tipo, ele só tem um pouco de potencial por causa dos efeitos dos monstros do main deck. Porque o extra deck deles é horrível,
tá ligado? O extra deck todo mundo de gol que todo mundo sabe que é horrível. Caralho, E ele só tem link de um monstro, potencial. O monstro Link 4 deles dá normal summon adicional pro oponente, velho. Não tem algo Não, assim. ele é Link 3 também. Ele é Link 3, ele tem 2 setas pra baixo e uma pra cima. O Link 4 deles é o que bate em todos os monstros, mas ele tem que atacar primeiro o de maior ataque. Tipo, beleza, ele pode atacar todos os monstros e ainda tem um efeito de negar uma carta devolvendo um Guk linkado pra ele na Vai mão, tá pela ligado? temática do deck, né? O deck é lutador, luta livre, pá, né? Ele vai e quer ir batendo no cara mais forte. Battle in Box era assim então, também, né? E... Então, Mas, tipo, o que eu tava falando, ele só tem um pouco de. Ele só tem potencial por causa do efeito do main deck, porque ele pode buscar todos uma vez por turno, por nome, tá ligado? Não, mas assim, Pode- voltando pra pergunta assim, de César. só Deck- queria falar. Não, só pô, queria mas falar- tipo. Pera aí, deixa o Esgoto falar. Só queria falar rapidão, assim, que é bastante diferente, assim, é que existem muitos efeitos, por exemplo, os Gokis, o Gok é cheio de restrição, pô, os efeitos. Às vezes um deck é meta simplesmente porque as cartas dele, aquele negócio, não tem um Super Turn, é uma negada de graça, é X coisa, tá ligado? Acontece Sim, muito os isso. efeitos de buscar são todos restritos, os outros efeitos que não tem uma restrição de uma vez por turno, se eu não me engano, é o do Suprex, porque quando ele entra normal, se você tiver uma normal adicional, você dá o efeito dele de novo, tá ligado? Aham. Dá uma especial de Mas não dar assim, é um deck que foi todo feito cheio de restrição, pô. Aí Sim, não é um sim. deck que o Mas, Valve tem- mas aí que Sério, eu vejo que eu esse, quero eu vejo falar esse cara também, do. Vamos falar aí, Salva, termine. tipo, o que eu quero falar também é porque o potencial desse deck não é por causa, tipo, é por causa dos monstros do main deck, mas o extra deck não. O extra deck é por causa dos que estão lá no OCG, que é os Troymeire, Jet Ogre, né? que tá usando isso aí. Não, os Troymeire. Os Troymeire estão usando o Gok com Troymeire pra fazer um combo lá, que fica um combo bem forte. Só que os Troymeire provavelmente vai vir caro pra cá e vai... Depois a muito gente tem que deck fazer um forte podcast pra usar ele. só pra Troymeire falando do erro da Konami ter criado essa aberração. Troymeire é horrível. Não, peraí, Já- pra gente não fugir Não, do é tópico, horrível pra gente não pra fugir do jogar tópico. contra isso aí. Pra não fugir do tópico. Mano, Voltando É muito forte. Aham. Mas o que eu tô falando é porque o potencial de Gok é por causa dos Troymeire, não por causa dos Gok. É verdade. Uhum. Mas pra não fugir Voltando do pro tópico. Voltando Sim, pro tópico. Voltando pro tópico. Em questão da pergunta de César, que ele falou quais são os decks que são fofão e tem potencial de ser o meta um dia. Tipo, Sim, vai ser eu bom. vejo vários, tipo, sendo potencialmente bons no futuro, como Dark Magician. Eu vejo Dark Magician. Dark Magician. Com que suporte? Eu Dark vejo Dark Magician Magician. fazendo muita coisa, velho, tipo, no futuro. Eu digo, o deck é lento no começo, saca? Tipo, todo mundo fala que o deck é estupidamente lento e que ele perde com Ash, mas ele perde com Ash. Isso Tem umas coisas assim. mas Tem sendo tem que uns decks, pô, o que... deck tá recebendo bastante suporte, pô. Principalmente o monstro, um dragão que lançou, que basicamente ele é um suporte direto pra nova fusão do Dark Magician que saiu, que o Dark Magician vira basicamente um Towers no campo, porque fica com o Eternal Soul e você não pode targetar Eternal Soul pra porra nenhuma. Então, basicamente, o bicho... E ele ainda volta pelo efeito da Eternal Soul. Que Mas até que ponto vai ser um deck meta, até que ponto ele vai ser um deck rogue bom. É, o que eu tô falando. Mano, Dark Magician já é um rogue bom, pô. Ele tá tier B. Ele tá tier B, eu falei um tempo Tipo, atrás. é um deck forte, um suporte bom. O problema do novo suporte, que eu acho, é porque, tipo, ou você usa dragão no deck com polimerização pra fazer aquela desgraça, ou então você usa Timaios, que não é buscável. O bicho que faz isso, pô. Tipo, tem o Timaios, mas ele não é buscável, tá ligado? Ele basicamente é um Sim, dragão. é o novo bicho, sim. Que ele procura uma polemização e special summon um monstro do teu deck que é material de fusão. Tem a listada. Sim. Tem muito potencial, pô. Tem bastante, Tem, pô. tem. Já é um rogue deck bom pra caralho. Pra tu, Scott, qual deck tem potencial, assim, pra tu ver ele no meta no futuro? Ou talvez brincando no meta, aparecendo lá nos tops? Rapaz, eu não sei. Assim, quando saiu, falaram aí de Altergeist, quando saiu o suporte novo, apareceu muita coisa assim de Altergeist, né? Talvez vai ser algo assim, tem aquela trap que nega, tem potencial ali, sabe? Assim, no começo rodava muito naquele negócio, tipo, os bichos estão elemento diferente, o que a gente faz? Invoca ele.
Invoker. Mas agora A gente tipo, sempre o deck pensou tá nisso. começando a tomar forma e tá aparecendo assim, sabe? Assim, É um de deck bem Forfã que control, tá ligado? assim, que pode aparecer, é meio complicado dizer assim, porque, assim, tirando esse negócio de todo deck ter Hand Trap e coisa assim, pelo menos assim, que a gente vê do OCG mesmo, aparece um monte de coisa assim que tá topando que, eita, o que foi isso aí? Tá entendendo? Então, Entendi. tirando essa parte aí de Hand Trap, de coisa assim, os decks são até diversificados, então é meio difícil falar assim, que deck aqui tem realmente potencial, assim. Eu vejo 2 decks com potencial pra vir no meta, e os 2 vão chegar agora no Dark Savior, que é o Vampiro, que eu acho que é um deck que vai, não sei se ele vai virar um meta, mas acho que ele vai aparecer em alguns tops, porque ele é um deck chato, ele tem um controle bem chatinho. Assim, E eu testei os decks, desculpa cortar, eu testei o deck, ele tem umas falhas enormes, tá ligado? Mas ele é chatinho. Mas ele assim, é é um chatinho de deck de enfrentar. zumbi, dá pra fazer aqueles... Tu mete Tiranu e tu faz aquelas atrocidades lá todas. E também tem Gozuki, Mezuki, Gozuki. Essas coisas. as menininhas agora, né? Como é o nome do deck delas mesmo? A Brandish. Elas estão servindo mais como engine do que... Eu vejo elas entrando na engine de muito deck no meta. É uma comparação meio bosta, mas elas viraram o Zodiac de Link, digamos assim. Porque A menininha do main deck, ela consegue fazer link em qualquer turno, né, também, alguma coisa assim. E pra tu, Selva? Diz aí tua opinião, pra gente fechar. Eu falei já, pô, o Golki com o Stroimei, eu achei que tem, tipo, muito potencial pra ser forte. Na verdade, os Stroimei, na verdade, não só os Golki, eu acho que os Stroimei com qualquer coisa que dê pra encaixar ele. É verdade. O que eu vejo é mais o extra deck Deixa dos falar, decks deixa eu falar. Ok. Falta Davis vai dar a opinião dele aí, né, sobre o Forfã. Do Forfã, rapaz, tem um deck que eu tô com o pressentimento que vai dar certo. E vai ser tipo um Spyro da vida, vai ser o FA. Eu também ia falar isso, cara, eu esqueci. FA, verdade. Ainda vai ser FA tem uma Macrocosmos, FA é muito chato, cara. FA é muito chato. Eu só tava vendo porque o povo tava botando muito mais fé no FA passou muito à frente com esse novo suporte. É porque Vandred, os caras erraram muito nesse deck, velho. O deck tinha um potencial enorme, aí os caras lançaram 2 suporte merda pro deck. E vai vir os últimos suportes agora. Foi a primeira colação. A primeira colação, você vê, não, esse deck aí vai ser muito forte no futuro, aí lança 2 colações bosta depois pra ele. Não é que é bosta, mas não é o que... É a mesma coisa Subterra, não é o que o deck precisava, tá ligado? Tipo... Falharam muito. O deck precisava... foi o contrário, tá ligado? Naquele negócio de Necros, sabe? Do ritual vindo. E não é isso que o deck faz. Todo mundo, quando anuncia um deck de ritual, eles queriam um Necros de volta. Isso é a realidade. É verdade. Faz muito tempo que não tem um ritual no meta, velho. Tipo, ritual é basicamente um forfã. Porque ritual que não é Necros, ritual... O que chegou até perto na época foi o Heraldo Saberenja, tá? Que é um puta rogue deck, diga-se de passagem. É um rogue deck muito absurdo. Antes do Necroz, o que tava mais forte, o tipo deck de ritual melhorzinho lá era o Gish, né? E tipo, antes disso, tipo, o Herald é um monstro até que faz um tempo já que ele existe, só que ele só foi ficar forte agora por causa mais da forte. Cyberengia. Mais forte, no caso, né? Por causa da Cyberengia, porque o cara é nível 6 as principais do deck. Uma você pode buscar o monstro de fada, a outra você, quando é invocada, né, você busca uma spell de ritual e quando é tributada você dá 1000 de vida, 1000 de ataque e defesa pro monstro. Eu vou interromper só pra terminar esse tópico, porque é o intuito do podcast a gente entrar no assunto polêmico, que a gente queria muito falar sobre ele. Então eu só queria fechar com vocês dizendo, na opinião de vocês, qual a importância do Forfã pro game em si, pra fechar realmente esse tópico. Pra Konami vender carta nostálgica. Só isso. Pô, velho, esse negócio de carta nostálgica. Por falar nisso,
A Konami tá fazendo umas coisas assim, mais pra lançar aquele suporte bem Dual Links, tá ligado agora? Porque tem o jogo. Não, Ela lança um suporte Dual Links. Não, bora lançar essa carta aqui só pra Enemy botar no jogo Controller do Dual Links. Pronto. Só faz Pra isso tu, também. César, fala aí. Rapaz, eu acho que é pra. É aquele jogo, né? Pô, não dá pra agradar todo mundo. Vamos tentar agradar os dois tipos de público, tanto que não tem tanto dinheiro ou não quer investir tanto, e o que o pessoal quer investir. Quem sabe esse pessoal que não quer investir, mais na frente começa a investir mais e eu consigo ganhar mais dinheiro. É Acho que é verdade. essa a intenção dele. Eu tava brincando com o negócio de vender carta nostálgica, mas o que você falou tá certo. O pessoal, o Forfan, ele ajuda a galera que não quer investir tanto no jogo, saca? Tipo, gastar R$300 no trio de carta, pra poder simplesmente sentar e ter um momento divertido, cara. Tipo, acho que, tirando a questão da visão do game, o que o Takahashi fala no mangá, tem até uma escritura no mangá que ele fala que se a pessoa joga Yu-Gi-Oh! E ela parou de jogar por um tempo, se no mínimo ela fez uma amizade na área do jogo, ele tá se sentindo missão completa, saca? Então, tipo, É Forfã muito importante. é muito mais pra você conhecer pessoas, saca? Que possam se tornar Aham. seus amigos no futuro, do que algo competitivo, algo que você só tá ali pra poder ganhar, saca? Tipo, não Até que no meta você não faça a mesma coisa. Tipo, Aham. aposto que Davidson Não, tem menos. 1000 amigos aí que ele encontrou jogando Yu-Gi-Oh! E tipo, como eu tô tendo vários amigos agora novos por estar jogando Yu-Gi-Oh! Saca? Então, tipo. Só que tu não faz serve amizade pra porque isso. joga de trickster. É verdade. É verdade, eu não aperto, mano. Quem joga. Tanto que. E quem é que Teve tu aquela acha, partida quem é que que tu eu- acha, Davidson? Eu comecei jogando Forfã, tá ligado? Uhum. Comecei, tipo, passei um tempão. Recentemente que eu vim buscar algum deck, tipo meta, que foi o Infernoid. Que na época não era meta necessariamente, mas conseguia pegar top em alguns torneios. Eu iniciei de Cyber Dragon, passei para Laxwarn, depois Blackwing, assim, sequência, até chegar no Infernoid. E hoje eu tento buscar um deckzinho meta que eu jogo de magia. Cada vez mais forte, né? Agora eu jogo de magícia, só que foi um deck que eu montei porque eu gostei da mecânica. Tipo, foi quando anunciou a Era Link, todo mundo já sabia, não, magícia vai jogar uma semana. Depois mas o deck estoura lá, fica topando, mesmo na era Link, tá ligado? Era um deck que E- pra mim ia morrer, pô. E eu jogo de Magícia faz Também tempo. Davidson joga de magícia desde a época do Odias também. Odias magícia. Eu comprei sabendo que eu ia jogar uma semana com o deck. Aí nessa sequência, não sei o que deu na Konami, será que iria vender mais boxes dos pêndulos que ela liberou. Liberou o Joker, liberou o pêndulo Cal. Não, foi exatamente pra fazer a caixa vender. Pra velho. vender mesmo. Foi, Porque, tipo, aquela caixa. Era um porque estrutural. Era pra vir um estrutural, né? Aí a Konami lançou uma box. Aí o povo pensou, essa box vai ser uma bosta. Aí quando vê, ela libera as coisas. Tudo Man, Selva, imagina o caos que ia ser um estrutural pêndulo magícia. Tu dá R$150, né? R$50 cada estrutural, e tu tem um deck de pêndulo magícia. Imagina o caos que ia ser isso. Mas na verdade, com R$100 você já comprava. Não era caro, não. Magícia nunca foi caro. Depois ficou Magícia caro. Depois ficou caro. Depois que a box parou de ser produzida, pô. Depois que o deck começou a ficar realmente. A galera começou, eita porra, a Magícia realmente tá subindo de novo, vamos pegar. Aí ficou caro de novo. Mas eu me lembro que Esgoto tem Pêndulo Magician, desde que o deck tinha levado o hit, tá ligado? E ele comprou as cartas baratas, pô. Tipo, preço de banana mesmo. Eu também comprei. Matheus também, pô. Davidson também, tipo, muita gente comprou, tá ligado? O deck do nada foi que recebeu pá, bomba. A mesma coisa que tá acontecendo com meus Mac Knight, tá ligado? Eu comprei os Mac Knight por R$150 o trio de cada, tipo, 3 Purple Dusk, 3 Azul de Sky. Tipo, agora tá R$300 o combo dele, saca? Tá. 350 eu vi. Veio duas Secret também, eu nem imaginava. Não, mas é isso que Alexandre falou mais cedo. Ninguém botava moral no deck, até que misturando com o Invoker e o deck ficou bom. Mas é isso que eu tô falando. A gente tá fugindo meio do tópico, mas valor de cartas e essas coisas são dados por jogadores e
Na edição a gente mexe nisso. Depois a gente mexe nisso, pô. Mas bora mudar de tópico. Não, Tá, vamos pro tópico polêmico, pô. Vamos pro tópico polêmico. Bora pular pro tópico. Verdade, esgote, pra encerrar esgote, vai. Assim, pra mim, Forfã é assim, é onde a gente pode experimentar a diversidade assim, do jogo. Assim, principalmente pra quem é novato, assim. Não é todo jogo, assim, não, seria horrível o cara chegar no jogo e pra jogar ele ter que comprar uma carta de 250 conto, um Electromite da vida quando lançou aí. Ia ser muito ruim, pô. Aí, tipo, o cara não sabe nada, não sabe jogar ainda. O cara começou agora. É bom pra ajudar quem tá começando, assim. O cara chegar lá com um deck, um bugim da vida que tu senta e o deck joga sozinho pra tu, tá ligado? E tipo, eu tô gostando do jogo. E aí ele começa a jogar com os decks mais complicados. E quem sabe até um dia joga de meta, assim. É muito Que nem foda, Davidson, né? Que nem Davidson. Qualquer jogador pode pular pro meta a qualquer momento, cara. Só ele... Pode, pô, mas é o que eu tô dizendo que é muito difícil o cara chegar. Também, né? O cara chegar, O cara ser novato, nunca jogou. Cara, não é ele ter dinheiro, ele só precisa de dedicação, cara. Tipo, então, se a pessoa geralmente fala, só joga meta quem é rico, tá ligado? Não tem isso, cara. Se você quer jogar um jogo e você sabe que você precisa de cartas, tipo, relativamente caras pra você poder vencer, você tem pessoas que pegam cartas emprestadas, tem gente que tipo, basicamente Sim, pô, pede desconto, mas... você cria network dentro do jogo, cara. Então, tipo... Sim. Pô, mas tu vai entrar no torneio ali que todo mundo quer ganhar, quer entrar no top. Nem todo mundo vai te emprestar carta, pô. Não, eu é sei. também não. Mas eu não tô falando que é necessariamente que você é obrigado a pegar a carta dos outros pra poder se suceder, tá ligado? Se você quer, você junta dinheiro, saca? Tipo, eu tô dando essa dica pra Esgoto porque ele quer comprar cartas que vão sair de novos sets. Eu falo, bicho, tu sabe que as cartas estão saindo, você junta dinheiro agora pra não ter reclamação, tipo, pra ter tristeza e que tá sem dinheiro pra pegar a carta no momento. Então, saca? Então, o jogador que quer entrar no meta, além de querer ter a dedicação de entrar, ele precisa se programar pra ter uma iniciativa boa, saca? Uhum. Sim, mas o que eu tô falando é de quem entrou agora, pô. Não é quem entrou agora. Sim, não, já... isso sim, como eu disse. O cara já vai comprar uma carta de 250 E o conto, Guiô, não dá, pô. Yu-Gi-Oh! Por isso que o Ele não Forfã é importante também. Yu-Gi-Oh! Ele não é beginner friendly. Ele não ajuda quem tá começando a jogar agora. Nem lascando. Imagina se A ele única fosse coisa Forfã. que ele ajuda é quando eles lançam os estruturais quebrados, tipo na época de Monarca, saca? Era. Nessas épocas de Monarca, tipo, quando o Monarca lançou, você poderia comprar 3 decks estruturais, até Dino mesmo. Tu podia comprar 3 decks estruturais de Dinos, tu tinha um deck bom Já de bateu. Dino, pô. Já bateu. Dino, The Agente, Monarca, aquele negócio. Acho que ABC. estrutural é a Você única ainda forma de precisava de umas coisas. ajudar players novos, saca? Aham. mas Monarca, tipo, beleza, você pra formar um deck muito forte, você precisava dos Mega Monarca que você pegava por fora, né? Mas Sim, mas mesmo assim, assim você os dá pra Mega jogar já com deck fazia forte. coisa pra caralho, velho. Já fazia. Muita, Tipo, muita coisa. tem uns outros decks que você, que tipo, só não é tão bom estrutural porque veio pouca coisa, que foi tipo do ABC, mas tipo, você pega as 3 letras lá e você junta, deixa eu ver, com algumas cartas que, tipo, tem aqueles dispositivos de ouro e de prata, Gadget, né? Os Gold e gadgets, Silver. assim, Uhum. que Na que época estavam um do pouco caros e você precisava para usar também. E outras cartas, tipo o Photon Trash, é que você consegue bem barato também. Mas tipo, você era basicamente o deck com algumas outras cartas que você pegava por fora, mas Carta você barata, não saía carta tão barata. caro assim, não. Só os gadgets que estavam um pouquinho mais caros, mas não eram tão caros É, assim. porque Não. tinha o Galaxy Sword também, né? Pra algumas Tem pessoas. o Galaxy Soldier, mas. Antes da Link, né? Então, bora Ah, passar... Era opcional, né? Como é que é? Era build opcional, o Galaxy Sword. É, sim, Na- sim. Aham. Galaxy Eu Soldier acho que sempre, você- Galaxy Soldier sempre foi uma engine opcional pra muito deck. Até pra Blue Eyes ele é Não, viável. Hoje ele também dá pra você usar. Né? Até porque quem é que não quer ter um Infinity, né? Assim, né? No deck, no campo, né? Pra É negar um Crystal Wing de Infinity. graça, é que nem um combo de Witch. Pra deck É, Witch. E o pessoal julga muito, tá ligado? Ah, não sei o que, o Infinity é melhor. Não, pô, é a mesma merda. Eu ainda Não acho o descarta. Witch, a restrição do Witch muito posta pra muito deck, velho. Tipo, teu deck Porque faz você só pode dar especial summon, de vento. aí tipo, teu deck é de Earth, tá ligado? Aí tu roda o Witch. Pronto, tu faz o combo do Witch, tu passa o turno, tá ligado? É.
É foda. Mas... Tipo, sei lá, se você tem uma normal pra você bastar, você dá uma normal e passa. Acho que por Sei isso que lá, o Draco tinha gente que rodava todo Draco Você botar o normal Indie adicional, sabe? Não, tipo, você bota, sei lá, o Indie Witch com o Traptrix. Aí você faz a Windy Witch e dá normal de Traptrix, tá 3 e passa, né? Assim. Mudando de tópico. Vamos seguir em frente. Prosseguindo aí. Vamos pro tópico polêmico. Eu vou até ler aqui, porque eu até esqueci. Pera aí. Eu também esqueci. Ela existe. Cadê? Pronto, vamos lá. Vocês acham que Não, pera aí, não. Não é isso agora não, a gente vai falar sobre as tier list, pera aí. Pô. Não vai comer muito tempo não é melhor deixar a tier list pra depois não? Eu acho que tier vamos list pular. é um assunto bem rápido, velho. Assim, pra mim, vou dizer a minha opinião. Tier list de Yu-Gi-Oh! Não existe. A tier list de Yu-Gi-Oh! É uma bosta. Na minha opinião. Não, a tier list eu acho que dá até pra falar bem rápido, tá ligado? Não é um assunto. A gente pode fazer isso em outro podcast. Eu acho melhor juntar a tier list junto com o Go First e Go Second. Eu acho que isso é muito interessante. Também acho. Pode ser. Então vamos pro lá. Pula. Agora nós falar sobre porque os jogadores acham que o meta é ruim, né? Porque os jogadores de for fun acham o meta ruim e porque os jogadores de meta, alguns, não gostam do for fun. Essa hora que era bom botar Alexandre e Gustavo aí pra falar, né? Porque é eles que... Deus, gente, eu não aguento mais o Gustavo não. Puta que pariu. eu tô zoando de Gustavo, mas o Alexandre saiu, né? Mas, vamos organizar isso aí, né? É porque, tipo, Gustavo Tá, tipo... sem comentar de Gustavo. Ninguém que tá escutando o podcast vai saber quem é Gustavo. Não, exatamente. Gente, é o seguinte, eu vou tentar explicar... explicar Gustavo, né? Não explicar Gustavo, explicar o tipo de pessoa que Gustavo é e que existem pessoas tipo Gustavo. Não vamos chamar ele de Gustavo, porque é tipo muito alheio. Vamos chamar ele de Tiro G. que fala com carimbo alado. Não, mas J é selva, pô. Dá não. Calma. Porra. Peraí, vamos ser sério, pô. A gente tem que falar sério sobre isso. Ele não tem. Vai cortar essa ele não parte, tem condições Vai cortar. de comprar um deck meta e tal. Mas ele, por causa disso, ele odeia quem tem e quem joga de meta. E ele acha que quem joga de meta e ganha dele é um absurdo. E é isso. Vocês acham que... Não, que ele joga melhor que o cara porque ele joga de for fun e pode ganhar uma partida da match pro cara que joga de meta, ele já se acha melhor, porque o seu deck é melhor que o meu, você tem a obrigação de ganhar de mim, e meu deck é pior, porque eu ganhei eu sou melhor, e você é ruim, foda-se, e eu odeio você. É tipo isso, e isso é uma merda, velho. Deixa eu te fazer uma pergunta, e todo mundo pode responder. Tu acha que o cara que odeia o meta, geralmente é aquele cara que não pode comprar um deck meta? Não. Pra mim, um cara que odeia o meta, é aquele cara que não sabe se adaptar ao jogo. De certa forma. Ele definiu bem. Não, pra mim, aquele cara que odeia o meta não é o cara que não tem condições. Porque, por exemplo, Selva não tem condição de, sei lá, comprar um deck meta o tempo todo, mas ele não odeia o meta. Pelo contrário, ele se adapta muito bem com o deck for fun dele pra jogar contra o meta. Então, tal que Selva é o melhor jogador de Hero que eu conheço, só que eu já vi jogar. Também concordo. Porque o resto caga jogando com a porra do deck. Pelo amor de Deus, dá agonia de ver os moleques jogando de Hero. Tipo, eu jogo de Hero, tá ligado? Tipo, um pouco depois dele lançar. Eu jogo faz tanto tempo com aquele deck, tá ligado? E eu tento sempre, tipo, beleza, que ultimamente eu dei uma parada de jogar de Hero. Mas eu tento sempre adaptar, né? Adaptar ele pra como tá agora. O que me lascou um pouco nesses últimos momentos aí foi... Não precisa de explicação pra isso. Eu posso falar. Não, é tipo... Pronto, deixa você falar. Deixa você falar, porra. Não, o que me ferrou um pouco foi... Eita, lascou. Beleza, velho. Não. É porque, tipo, não entende o assunto, pô. Tipo... Não, sim, beleza. Eu vou acabar tendo que cortar. Todo jeito. Okay. Mas tipo, eu até acho interessante algumas coisas do meta lá e principalmente alguns decks que tem neles, tá ligado? Uhum. E tu, Davidson? Por que tu acha que tem jogador que odeia o meta, cara? Porque o pessoal te odeia, Davidson. Que é pessoas que não conseguem se adaptar. Porque não necessariamente você precisa odiar uma coisa
por você não querer usar ela. Você consegue jogar com o seu Forfã, enfrentar um meta, enfrentar um Forfã, e não ter preocupação nenhuma. Política, tá ligado? Eu me lembro que quando eu voltei ao jogo, quando eu voltei a jogar, eu tava na época de Cosmo, no ápice de Cosmo e no ápice de Monarca. E o primeiro deck que eu voltei a jogar foi HH, tipo, deck de XYZ. E eu me lembro falando com o Sgott de que todas as jogadas que eu fazia no deck era pra counterar o Cosmo ou era pra counterar Monarca. Independente de que fosse. Eu consegui adaptar o deck pra rodar Rank Up, pra poder fazer uma evolução do Norito, pra que me protegesse de Dark Destroyer, de uma maneira, tipo, inacreditável. E não era inconsistente. Foi de uma maneira tão boa que eu conseguia me adaptar contra o jogo, saca? Aham. Então, tipo... Mas Então, Não, essa... Como é que é, Davidson? continue. Não, então... quando eu cheguei no jogo, depois que o auge de Monarca e Cosmo saiu, eu tive que adaptar o deck mais uma vez, porque era a época de Metal Foes, era a época de Invoked e tal, e eu me lembro... Invoked veio depois. Não, eu sei, mas tipo, foi a adaptação no momento. E eu me lembro que eu consegui botar Dark Magician no deck de GHH, porque tinha um combo do Abel, eu conseguia fazer no mínimo 4 XYZs num turno com um deck for fun que batia em meta. Eu me lembro que Diego Miranda, ele venceu o Regional de 2017, ganhou o Playmat de Zodiac dele, que foi invicto com Midweek Invoked. E ele me chamou pra duelar e eu fui de GHH. Num deck dele que foi invicto, eu consegui fazer 1-2 na match. Episódio 50, assim, tá ligado? Um episódio marcante. Beleza. É o seguinte, tipo, eu não joguei tantos desses torneios assim, mas é mais por causa minha, assim, eu tava até falando isso hoje, assim, com meu pai, que eu sou uma pessoa muito pouco, assim, de competir mesmo, sabe? Sou o cara que gosta de estar lá, mais relaxando, mas, assim, também não critico não, pô, acho válido participar, imagino que seja legal, assim, até porque eu tô participando agora mais dos torneios mensais da gente, né? Mas, assim, se o cara não participou, pô, pra que ele vai criticar? Não tá no Aham, direito não faz dele. sentido, não faz sentido. Vamos pular para outro tópico agora, que é o porquê. Eu vou colocar panos quentes. Que é o porquê o jogador do meta torce o nariz pro jogador do forfã. Nem todos, né? Não, nem todos. Nem Então, todos. assim, Peraí, acontece um dos de cada dois vez, pelo amor lados. de Deus, um de cada vez. Acontece dos dois lados. Assim como tem alguns jogadores do Forfã que olham assim pro meta, é meta, não sei o quê. Tem gente do meta que também, não todos, mas também olha assim pra galera do Forfã e fala, não, que esse deck aí é lixo, não ganha nada. O que é que esse deck faz? Esse deck ainda roda? Então, Joga esse deck fora, pô. Compra o deck de verdade. Agora, eu vou falar uma realidade escondida. Que tem a ver com o Vai, torneio e com isso. Eu acho que é o seguinte. Que o cara do Forfã, ele... Realmente, ele tem um receio em si de jogar o meta. Porque pensa, porra, eu não vou topar. Então, pra que eu vou jogar? vou ficar com o deck lá travado. Tem gente calma. que pensa assim, tá ligado? Calma, aí tem um cara lá do meta, porra, meu irmão, esse cara não veio jogar, aí fica aquela discussãozinha, né? Mas o cara do meta queria que aquele Forfã jogasse pra dar uma pisa nele, pra ficar mais perto do top também. Aí fica nessa putaria, um com raiva do outro, mas dos dois queriam se enfrentar pra um ganhar do outro. E aí, Felipe? Pra facilitar e até ganhar mais dinheiro, assim, melhorar a premiação, né? César quer causar polêmica aí, Felipe? Assim, sendo bem sincero. Pro lado da visão de um metaplayer. Tem metaplayer que respeita ambos os lados, certo? Aqueles que olham, aquele lado e fala, Não respeito não. Hã? Respeito não, é só você querer ganhar mais fácil. Não, é exatamente isso, mas tipo, tem players que respeitam, tipo, e falam, é muito bom ter gente no campeonato, porque é mais vitória é fácil, saca? Mas isso mostra um pouco de deboche, se você parar pra pensar, porque só porque o cara tem um deck meta e o cara tá jogando de forfã, vitória fácil pra ele é como se fosse festa, saca? Então, tipo, gente que instiga gente pra jogar no torneio pra essa iniciativa, pra mim é babaca, idiota. Não tem motivo, saca? Daí depois que leva um tapa na cara de um deck rogue, ou tipo,
não faz sentido, começa a xingar o deck, começa a reclamar, porque apanhou do deck sem porra nenhuma, saca? Como é que eu perdi pra isso, tá ligado? Exato. Tipo, quando eu joguei da primeira vez torneio com HH, eu sempre vou comentar de HH, foi o meu deck de coração. Eu duelei contra ABC e Chaos Max. O Chaos Max eu venci, o cara ficou realmente abismado, saca? Porque eu consegui tirar o Chaos Max dele de maneira trivial, tipo Topia Beyond, saca? Só que ele ficou impressionado como o meu deck tinha a possibilidade de tirar. E quanto ao ABC, quando eu venci o ABC, ele ficou irritado porque o ABC dele não conseguiu fazer o trabalho que era impedir o meu deck que só tinha uma normal summon, saca? Eu tô ligado. Daí essa questão. O jogador... E aí, Selva? Ele... Peraí, tá terminando. Essa questão, saca? Esse jogador que joga... que instiga jogadores for fun pra jogar meta só porque eles têm deck fraco pra ter uma vitória muito mais fácil, pra mim não passa de um idiota, bicho. E aí, Selva? Tipo, quanto ao pessoal do meta, beleza, tem uns caras lá que simplesmente eles odeiam por algum motivo o pessoal que joga for fun e fica falando ou zoando lá, esse aí não tem capacidade de jogar no meta, essas coisas assim. Jogar metagame. Não. Não, pra ser sincero com vocês. Gustavo aquele cara do meta que a gente já sabe quem é, né? Que é só um só. Que é o único que eu vejo. O que não é meta é lixo. Fora de Yu-Gi-Oh! Desse cara que a gente tá falando, eu gosto de sair com ele, mesmo se ele é muito donzelão. Mas ele dá pra tomar uma com ele. Mas, tirando essas duas pessoas, ela tão boa, um pessoal tão bom, tem outras exceções também. Mas em relação a jogar torneio, se todo mundo jogasse, ia ser perfeito. Mas aí entra realmente as condições de cada um participar toda semana. Mas eu vejo uma galera muito boa, velho. E não tem por que tá essa briga o tempo todo, não. Velho, ver torneio de anime quando rola é bem tranquilo, velho. Não tem... Foi, o último deu 24 pessoas, pô. E Felipe... Se bem, pô. O Felipe, o que organizou o torneio, né? Ele tava querendo fazer isso aí, tipo, todo último sábado do mês. Mas ele vai fazer. Esse torneio, tá ligado? Ele é bom por um motivo, porque, tipo, é um torneio diferente, porque você cria decks temáticos de anime, beleza, tem uma regra meio específica pra cada um. Mas ele simplesmente junta o pessoal que joga meta e o pessoal que joga for fun, tá ligado? Tipo, o torneio pra juntar todo mundo. Aí, isso que eu acho interessante. E sem falar que ser uma vez por mês, dá mais chance de o pessoal que não tem muito dinheiro pra participar, poder juntar um pouco mais para participar desse torneio, que é um mais diferente. É massa, falar, né? É massa. É massa demais, velho. E sem falar eu queria pedir a palavra de Davidson, assim, ele que jogou o nosso torneio, que ano passado era considerado for fun. E agora a gente tem restrição nenhuma. Agora... Calma. For fun aqui teve muita treta, porque a gente queria dar umas tesouradas e tinha uma banlist própria, algo do tipo. Ele que joga os dois torneios, eu quero que ele comente sobre os dois torneios, os prós e os contras de ambos. Porque eu acho que ele é a pessoa mais indicada pra falar. Porque, porra, a gente joga 90% for fun. Enxerga só o meta. Ele tem uma visão melhor do meta e tem uma visão legal da gente também. Eu quero que ele comente, por gentileza. Veja, sendo sincero, eu não acho que existem assim, jogadores que olhem para as pessoas pensando, quanto mais inscrito for, melhor vai ser a premiação que eu vou ganhar. Tem jogadores que preferem maior número de pessoas por causa da maior competitividade, maior número de rodadas. Deixa eu ver. Tem jogador babaca? Tem. Jogador que pensa que você jogar com aquele pirra ali que tá ali fora jogando for fun, eu vou ganhar, aí fica mais fácil eu topar. Realmente tem isso. Mas normalmente as pessoas que pensam isso não são as pessoas que ganham torneio. Que tá lá no meta do torneio. Porque a gente sabe que as pessoas que costumamente ganham torneio.
Uhum. E questão do torneio de agora que teve esse domingo, último domingo do mês, né? Eu não vi diferença nenhuma vamos dizer, poder de arsenal de um deck daquele torneio para um deck de torneio do sábado. E para falar a verdade, eu achei mais competitivo em questão de força. Eu concordo. Eu não reparei as outras chaves. Mas a minha chave, eu peguei um Spyro, peguei um Laxuan que eu perdi, que foi o de César. Aí, papai. Peguei o de Manjua e peguei o Subterra, que, porra, se eu não tivesse uma porra de um monstro que destruísse todos os monstros no campo do oponente, eu não passava. Tá, porra. Ó, Felipe todo arrepiado agora. Eu desceu aqui, cheio dessa lágrima. Porque foi o Clear Wing. Foi pesado. Que era só o Kang. A chave era da chave, mas saca como é massa? A chave foi a chave mais competitiva, foi a chave mais competitiva do torneio. Foi essa. Foi. Não, mas aí é que tá engraçado. Tipo, o César que venceu de Davidson perdeu pra mim. Saca? Então, tipo, mas eu não perdi de qualquer jeito, não. Eu perdi de lavada, de não conseguir jogar. Saca? Tem essa diferença drástica, saca? Essa é a graça, pô. Essa é a graça do esquema. É um monstro. E ainda